Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Rafael Juca, estamos juntos hoje para que a gente possa falar agora sobre associação de molas, tá legal? Então, o meu interesse agora, é averiguar como fica um sistema massa-mola, uma vez que não terei apenas uma mola, mas sim duas ou mais molas associadas, tudo bem? Bom, mas analisando essa situação, a gente vem a pergunta, o que muda, né? Bom, o que muda? Vem cá, vou te mostrar. Galera, toda mola, a gente sabe que toda mola se deforma, né? Se eu fizer uma força, ela deforma. Beleza. Ou se eu puxar, ela vai, ali se elongar. Mas o que acontece? Qual é a diferença de uma para outra, então? É a chamada constante elástica, que a gente chama através ali da letra K. Tudo bem? E aí, olha só, a letra K, a constante elástica, é a o quê? É a dureza. É a dureza dessa mola. Então, por exemplo, o que difere uma mola daquelas, do tipo que existe em canetas, Quando você aperta aqui, aparece, a parte onde escreve. Se você apertar de novo, aquela partezinha some. Então, o que muda ali, por exemplo, ali dentro é uma molinha. Aquela mola ali, ela tem uma certa constante elástica. Mola diferente será utilizada, por exemplo, como amortecedor de um carro. Mas as duas deixaram de ser molas? Não. Então, qual é a diferença de uma para a outra? É exatamente a dureza, a constante elástica. Mas, professor, como é que eu faço o cálculo? Vamos lá, olha aqui. Eu devo te lembrar que F é igual a Kx, é a lei de Hooke. E essa força aqui, essa força é a força que o agente externo exerce numa determinada mola para produzir uma certa deformação nessa mola. E a constante elástica? A constante elástica é o K, como a gente já viu. Então, para calcular o K, repara, é só pegar o X, que está multiplicando, passar para cá dividindo, e aí quando eu faço F sobre X, eu sei exatamente quantos newtons por metro é a constante elástica dessa mola. Bom, por que Newton? Porque Newton é a unidade de força no sistema internacional. E X, metro é exatamente a unidade da deformação da mola. Tudo bem? Beleza? Que é um comprimento. E aqui está a unidade do sistema internacional, Newton por metro. Beleza? Então, após esse breve relembrando, esse breve comentário, vamos aqui aos tipos de associação. Quais são os tipos de associação existentes? Bom, o primeiro é o paralelo. Bom, o que é o paralelo? Como é que eu associo duas molas em paralelo? Eu coloco uma do lado da outra, lado a lado. Tudo bem? Isso é uma associação em paralelo, ok? Não uma seguida da outra, mas sim lado a lado, ok? E aí, olha só, assim como está escrito aqui, está desenhado aqui para você, a mola K1, a mola 1 de constante elástica K1, e mola 2, constante elástica K2. Professor, poderia ter mais molas? Sim, claro. Mas assim, para ficar simples, a princípio, vamos falar sobre essas duas. Tudo bem? E aí, olha só, o que vai acontecer? Essas molas aqui, elas possuem a mesma deformação. Professor, não entendi. Olha só, aqui temos um bloco de peso P. Tranquilo? Aqui nós temos uma força F1, a força restauradora F1, feita pela mola F1, e aqui temos a força F2. Ora, se eu prendo um peso, se eu prendo um bloco de peso P na extremidade de duas molas, mesmo comprimento, o que vai acontecer? Elas não vão se deformar? Vão, do mesmo valor. Tudo bem? Então, elas vão ter o mesmo X. E aí, elas vão exercer forças F1 e F2, respectivamente, de acordo com o que a gente acabou de ver aqui. Analisando o que está escrito aqui, você percebe que essas duas forças se ajudam e tudo que ajuda na vida é positivo. Então aqui, ó, F1 mais F2 é igual a P. Tudo bem? Um tratamento aí vetorial de forças. Deixa isso aqui guardado. Tudo bem? Agora sim, pensa comigo. Essas duas forças, elas estão exercendo uma certa força aqui. Eu não poderia arrancar essas duas forças ali, essas duas molas dali,
e colocar uma única mola que equivaleria a essas duas simultaneamente? Uma determinada mola, uma outra mola qualquer que, no lugar dessas duas, produziria o mesmo efeito? Posso. Bom, esta mola nós chamamos de uma mola que a gente vai chamar de mola equivalente. Vamos chamar assim. E essa tal mola equivalente, de equivale a essas duas, possui uma constante elástica equivalente, que eu vou chamar de K equivalente. Tudo bem? E aí você observa o seguinte, olha só. Uma vez que, atenção, essa mola equivalente produz o mesmo efeito. Uma vez que ela produz o mesmo efeito, significa que ela vai ter o mesmo X. Elas terão tanto equivalente quanto essas duas aí, essas duas molas, elas possuem a mesma deformação. Assim sendo, olha aqui, ó, peso do corpo novamente, apontando sempre para o centro do astro, e aqui está a força elástica equivalente. Beleza? Ora, observa. Essas duas forças agora, elas estão se anulando, atuam no mesmo corpo, beleza? E o objeto está aqui em equilíbrio, está ali parado, em repouso. Assim sendo, eu posso afirmar o quê? Que a força equivalente, força elástica equivalente, é igual ao peso. Agora, faça o seguinte comigo. Olha para essa equação, olhe para esta. E aí você vai ver que F1 mais F2 é igual a peso desse bloco. A força equivalente é igual a P do mesmo bloco, tanto de um lado quanto do outro. Assim sendo, você pode escrever o quê? Força equivalente é igual a F1 mais F2. Tudo bem. Como é que você calcula a força mesmo, hein? Kx. O x não é o mesmo para os dois? É. Ah, então posso vir aqui e cortar? Pode, posso cortar o x aqui, ó. Corto aqui o x aqui. Tudo bem? E aí, como é que fica? K equivalente é igual a K1 mais K2. Professor, e se tivessem mais molas ali em paralelo? O que eu faria? Bom, é só somar, tudo bem? Se tiver N molas, você vai fazer uma soma de N Ks diferentes. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Ok. Então façamos o seguinte. Vamos ao próximo quadro para que a gente possa falar agora, não da paralelo, mas falar da associação em série. Vamos lá. Bom, agora, e para afindar a nossa aula, vamos falar da associação do tipo em série. E o que é um série? Bom, como paralelo é o lado a lado, em série é uma após a outra. Tudo bem? E olha só, eu vou associar agora as molas 1 e 2, K1 e K2, uma após a outra. Tudo bem? E aqui estão sujeitos aqui, estão ali, acoplada 2 a M. Aí olha só, e novamente digo a você que existe uma mola que produz o mesmo efeito que eu vou chamar de mola equivalente de constante elástica Kec. Mas primeiro eu quero conversar com você aqui, ó. Vem aqui comigo. Porque olha só, observa comigo. Vamos lá. Qual será que essas duas molas estão sentindo forças iguais ou diferentes? Esse é o primeiro ponto. O primeiro ponto a gente vai resolver agora. Esse corpo aqui não tem um certo peso P? Possui. Inclusive, esse peso P é o mesmo peso daqui, tá? Maravilha. Agora, presta atenção. Sustentando esse peso P, a gente tem essa força F aqui, ó. Vou chamar de força F. Tudo bem? Sustentando aquele cara ali. Beleza. Que é exatamente a força elástica feita por 2. Essa força aqui, ela é resultado, ela é a força que a mola está fazendo no bloco. Porque o bloco está fazendo uma força na mola. Tudo bem? Terceira lei de Newton, ação e reação. Uma vez que esse bloco, a mola está puxando o bloco para cima, o bloco puxa a mola para baixo. Dessa forma, essa mola ela vai trazer para cá essa força F. Beleza? Ou seja, repare, essa força que acabei de desenhar é a força que a mola 2
está fazendo nesse ponto aqui. Ora, uma vez que esse ponto está sendo puxado pela mola, o ponto vai puxar a mola também. Então, olha só, aqui está a força que o ponto faz na mola. De novo, essa aqui é a força que a mola está fazendo no ponto, puxando esse ponto para baixo. Ação. A força que o ponto faz na mola, reação, é, né, de acordo com a lei de Newton, a terceira lei de Newton, essa força aqui tem o mesmo módulo de direção, porém sentido oposto. Então essas forças são iguais? São. Elas são iguais. E assim sendo, beleza? Então essa daqui é a força que o ponto está fazendo, né, na mola. Por sua vez, o ponto está associado a essa mola 1 aqui. Assim sendo, essa força, a força exercida pela mola 1, é exatamente igual à mesma força feita pela mola 2. Tudo bem? Bom, e aí a gente observa o seguinte. Feito isso, dito isso, escrito isso, a mola 1 vai ter uma deformação x1. A mola 2, uma deformação x2. E o que a mola equivalente tem? Ela vai ter uma deformação, lembrando que essa daqui é a força da mola equivalente, beleza? Essa daqui, inclusive é a mesma força, né? Botei equivalente aqui F, beleza? Mas é a mesma força, o mesmo valor. Essa mola aqui terá a deformação x1 mais x2. Tudo bem? E aí a gente chega aqui, ó. A gente chega aqui. Que a deformação da mola equivalente é a soma da deformação da primeira mola mais a deformação da segunda. Para não confundir sua cabeça, vou tirar isso daqui. Mas, professor, como assim? Por que essa força aqui é igual àquela? Ora, esse corpo aqui, esses corpos aqui, na verdade, eles são o mesmo. Lembra que a mola equivalente é aquela mola que eu poderia arrancar essas duas e colocar uma outra que produz o mesmo efeito. Ou seja, a gente está analisando o mesmo corpo. Dito isso, olha só. Analisando essa expressão que eu acabei de colocar aqui para você, eu coloquei para você, chegamos ao seguinte, ó, substituindo a lei de Hooke aqui, a gente vai ver que F sobre a constante elástica equivalente é igual a F sobre a constante elástica da primeira, mais F sobre a constante elástica da segunda. Bom, F aqui, F ali e F lá eu posso cortar. E quando eu faço o corte, eu chego aqui. Então essa aqui é a relação entre as constantes elásticas. Ok, chegamos aqui. Uma vez chegando aqui, eu tenho que fazer 3 apontamentos com você. Vamos lá. O primeiro apontamento é o seguinte. Se eu tiver N molas diferentes, eu vou expandir isso daqui até o número N de molas. Como? Isso aqui, ó. Eu vou fazer dessa forma. Tudo bem? Se eu tiver apenas 2 molas diferentes, atenção, apenas 2 diferentes, o que eu faço? Eu posso lembrar da regra do produto pela soma. Tudo bem? Agora, e se eu tiver N molas iguais? O que eu faço? Bom, eu posso simplesmente, se elas são iguais, elas possuem o mesmo K. Então, eu pego o K dessas molas e divido pelo número de molas, né, que estão ali em paralelo. Tudo bem? Então, essas explanações aqui, elas vêm exatamente dessa expressão. Tudo bem até aqui? Beleza? Então, queridos, por hoje é só. Saudações e até a próxima.